Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que está acontecendo bem debaixo do seu nariz, mas que a gente raramente para observar. Sabe aquele sentimento estranho quando você olha para o calendário e percebe que o mês já acabou? Ou quando você sente que o ano passou voando? Pois é, não é impressão sua, não. A sua vida virou um looping, meu amigo, minha amiga. E o pior, a gente nem percebe quando entrou nessa roda gigante que não para nunca. Hoje vamos destrinchar juntos essa sensação de que os dias estão se repetindo, entender por que isso acontece e, principalmente, o que você pode fazer para sair dessa armadilha invisível que te prende no piloto automático. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você vai ter 50, 60 anos e vai olhar para trás sem conseguir lembrar direito de nada. Tudo vai parecer um borrão só. E olha, antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo e quer que mais pessoas tenham acesso a essas reflexões que podem mudar a vida delas, clica ali no botão de inscrever, deixa seu like ou hiper se tiver. Isso não é só um pedido bobo não, viu? Quanto mais gente interage aqui, mais o YouTube entende que esse vídeo precisa chegar em quem realmente precisa ver. Então, você não está só me ajudando, está ajudando outras pessoas a saírem dessa rotina automática também. Beleza? Agora vamos ao que realmente importa. A rotina que aprisiona. Vamos começar pelo óbvio. A sua rotina. Acorda no mesmo horário, toma o mesmo café da manhã, pega o mesmo ônibus ou metrô lotado, chega no trabalho e faz as mesmas tarefas. Na volta, passa no mesmo mercadinho, cozinha a mesma comida, senta no mesmo sofá, abre o mesmo celular e rola o feed até dar sono. Aí deita, dorme e recomeça tudo de novo no dia seguinte. Fim de semana? Mesma coisa. Sábado de manhã limpa a casa, lava roupa, vai no mercado. À tarde, se bobear, fica em casa mesmo assistindo alguma coisa na TV ou no celular. Domingo é aquele dia preguiçoso, faz um almoço caprichado, dorme depois do almoço e quando vê, já é noite de domingo e bate aquela angústia de segunda-feira chegando. O brasileiro médio vive assim. E não estou julgando ninguém não, porque eu também já vivi nesse ciclo e sei como é difícil sair dele. Mas o problema é que quando você vive no piloto automático, seu cérebro para de registrar as coisas. Sabe por quê? Porque não tem novidade. E quando não tem novidade, não tem memória forte sendo criada. É por isso que quando você era criança, as férias pareciam durar uma eternidade. E hoje em dia, um ano inteiro passa num piscar de olhos. Quando você era criança, tudo era novo. Você estava descobrindo o mundo, aprendendo coisas novas todo dia, vivendo experiências diferentes. Seu cérebro estava ligado no 220. Agora, adulto, fazendo tudo no automático, o cérebro entra no modo economia de energia e simplesmente não grava mais nada com intensidade. Vamos falar do trabalho, porque essa é a parte que mais pesa na vida da maioria dos brasileiros. Você passa no mínimo 8 horas por dia trabalhando, às vezes mais, às vezes muito mais. E olha, não estou falando de trabalho que você ama, que te realiza, que te faz acordar animado. Estou falando daquele trabalho que você faz porque precisa pagar as contas. Você entra ali, bate o ponto, faz o que tem que fazer, conta as horas para o almoço, volta, conta as horas para a saída, conversa com os mesmos colegas sobre os mesmos assuntos. Reclama do chefe, do salário, do sistema e vai levando, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E o mais triste, muita gente nem gosta do que faz. Trabalha num lugar que não acrescenta nada na vida, num ambiente que sugou toda a criatividade e motivação que um dia existiu. Mas não sai porque tem medo. Medo de não conseguir algo melhor, medo de ficar sem dinheiro, medo de arriscar e dar errado. Resultado, você passa a maior parte da sua vida adulta fazendo algo que não te preenche, só esperando o fim do expediente, esperando a sexta-feira, esperando as férias, esperando a aposentadoria. É uma vida inteira de espera, meu amigo.
Enquanto isso, o tempo vai passando e aquela sensação de repetição só aumenta. Agora pensa nas suas relações. Quando foi a última vez que você teve uma conversa de verdade com seu parceiro, sua parceira? Não aquele papo rápido de "e aí, como foi seu dia?", enquanto um tá no celular e o outro respondendo no automático. Tô falando de uma conversa de verdade, daquelas de olho no olho, de se conectar de verdade. E os amigos? Quando foi a última vez que você saiu com aquela galera que você era grudado na época da escola? Aposto que tem amigo que você só vê no aniversário dele, ou pior, só fala pelo WhatsApp mesmo. Aquelas mensagens curtas e sem graça. E aí, tudo bem? Tudo. E você? Tudo também. E morre ali. As relações viraram mais uma parte da rotina. Você encontra as mesmas pessoas nos mesmos lugares, fala sobre as mesmas coisas. Não tem novidade, não tem profundidade, não tem troca de verdade. E aí, quando menos espera, percebe que está se sentindo sozinho, mesmo rodeado de gente. O pior é quando isso entra dentro de casa. O casal que não conversa mais, que não se surpreende mais, que não faz nada diferente junto. Cada um no seu canto, vivendo vidas paralelas debaixo do mesmo teto. Os filhos crescendo e você nem percebendo direito porque está sempre correndo, sempre ocupado, sempre cansado. E para tentar compensar essa vida repetitiva e sem graça, o que a gente faz? Consome. Compra coisa que não precisa, pede comida por aplicativo toda hora, assina streaming que mal usa, compra roupa nova para fingir que está renovando alguma coisa na vida. O brasileiro aprendeu a tampar o vazio com consumo. Tá triste? Compra alguma coisa. Tá entediado? Pede uma comida diferente. Tá se sentindo para baixo? Compra aquele tênis que estava querendo. E por alguns minutos, algumas horas, você sente um alívio. Mas passa rápido. E aí, você precisa consumir de novo para sentir aquele gostinho de novidade. Só que isso não resolve nada. É como colocar um band-aid numa ferida que precisa de pontos. Você está sangrando por dentro, mas ao invés de tratar a causa, fica só tampando o buraco temporariamente. E a cada compra, a cada pedido, você vai se afundando mais em dívidas, mais em compromissos, mais preso ainda naquela rotina que você queria escapar. Vamos falar do elefante na sala, o celular. Essa caixinha mágica que promete conectar você com o mundo inteiro, mas que na real está te desconectando da sua própria vida. Você pega o celular para relaxar, para desestressar, e quando vê já se passaram 2, 3 horas rolando feed. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, não importa. Você fica ali, passivo, consumindo conteúdo atrás de conteúdo, vendo a vida dos outros, comparando, sentindo inveja, se sentindo inferior. Porque os outros sempre parecem estar vivendo melhor, viajando mais, comendo em lugares mais bonitos, sendo mais felizes. E sabe o que isso faz? Reforça ainda mais a sensação de que sua vida é uma repetição chata e sem graça. Você olha para o feed e vê só novidade, só coisa diferente, só gente vivendo aventuras, enquanto você está ali, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Mas deixa eu te contar um segredo. Aquilo ali também é ilusão. Ninguém posta a parte chata da vida no Instagram. O pior é que esse tempo que você gasta no celular, você podia estar usando para fazer algo que realmente mudasse sua vida. Podia estar aprendendo algo novo, desenvolvendo um hobby, conversando de verdade com alguém, planejando aquela viagem, escrevendo aquele projeto. Mas não, você escolhe a dopamina fácil e rápida das redes sociais. Mas por que a gente não muda? Se está tão ruim assim, por que não fazer diferente? A resposta é simples: medo. Medo de sair da zona de conforto, por mais desconfortável que ela seja. Porque, olha, a repetição pode ser chata, mas pelo menos é previsível. Você sabe o que esperar. Não tem surpresa, não tem risco. Mudar dá trabalho. Mudar exige coragem. Mudar significa que você pode falhar, pode se decepcionar, pode descobrir que não era bem aquilo que você queria. E o brasileiro, de modo geral, foi criado com muito medo de errar.
Desde pequeno a gente ouve que tem que escolher uma carreira segura, arrumar um emprego estável, não se arriscar muito. Então a gente vai levando. Reclama, mas não muda. Sonha, mas não age. Planeja, mas não executa. E os anos vão passando, e aquela sensação de repetição só aumenta, e lá no fundo você sabe que podia ser diferente, mas o medo é maior. Tem gente que passa a vida inteira esperando o momento perfeito para fazer as coisas. Esperando ter mais dinheiro, mais tempo, mais preparo, mais isso, mais aquilo, e enquanto espera, a vida vai acontecendo do mesmo jeito, naquela mesmice de sempre. Mas e se eu te dissesse que não precisa ser assim? Que você pode quebrar esse ciclo de repetição sem precisar fazer mudanças radicais na sua vida? Às vezes, pequenas mudanças já fazem uma diferença enorme na forma como você percebe seu dia a dia. Começa com o básico. Mude sua rota, literalmente. Se você sempre pega o mesmo caminho para o trabalho, muda. Pega uma rua diferente, desce um ponto antes, vai a pé se for possível. Seu cérebro vai acordar porque vai ter novidade para processar. Muda sua rotina matinal. Se você sempre acorda e vai direto para o celular, experimenta acordar e não pegar o celular pela primeira meia hora. Faz um alongamento, toma um café da manhã mais caprichado, lê algumas páginas de um livro. Parece besteira, mas essas pequenas mudanças fazem seu cérebro entender que tem coisa nova acontecendo. Aprende algo novo. E quando eu digo novo, não é fazer um curso online que você vai largar na terceira aula. É aprender de verdade, colocar a mão na massa. Aprende a tocar um instrumento, aprende a cozinhar pratos diferentes, aprende a desenhar, aprende uma língua nova. Qualquer coisa que tire você da sua zona de conforto mental. Sabe o que faz a vida parecer mais longa e mais significativa? Experiências. Não é ter o último modelo de celular, não é ter um armário cheio de roupa, não é ter o carro do ano. É viver coisas que criam memórias fortes. E não precisa ser nada caro ou complicado. Pode ser explorar um bairro da sua própria cidade que você nunca foi. Pode ser fazer um piquenique num parque diferente. Pode ser ir num show de uma banda pequena num boteco. Pode ser tentar aquele restaurante esquisito que você sempre passa na frente, mas nunca entrou. O segredo é fazer diferente. Quebrar a rotina. Criar pequenas aventuras na sua vida comum. Porque é isso que vai fazer você lembrar da semana que passou, do mês que passou, do ano que passou. São essas experiências diferentes que marcam a memória. E olha, se você tem filhos, isso vale dobrado. Porque eles crescem rápido demais. E daqui a pouco você vai olhar para trás e não vai lembrar direito desses anos. Cria memórias com eles. Faz coisas diferentes juntos. Deixa a louça suja na pia e vai soltar pipa. Deixa o almoço mais simples e usa esse tempo para jogar bola na rua. Essas são as coisas que vão ficar para sempre. Volta a investir nas suas relações. Chama aquele amigo que você não vê há tempos para tomar uma cerveja. Marca um jantar com seu parceiro, sua parceira, sem celular na mesa. Liga para sua mãe só para conversar, sem pressa de desligar. As relações são o que dá sabor para a vida. Não adianta nada você ter sucesso, ter dinheiro, ter conquistas, se você não tem com quem compartilhar isso de verdade. E relacionamento exige presença, exige atenção, exige tempo de qualidade. E quando eu falo qualidade, não é quantidade. Não é passar o dia todo junto, mas cada um no seu celular. É estar presente de verdade, de corpo e alma. É olhar nos olhos quando a pessoa está falando. É fazer perguntas de verdade e ouvir as respostas com atenção. Isso vale para todas as relações da sua vida. Com seu companheiro, seus filhos, seus pais, seus amigos. Toda relação precisa de manutenção, de cuidado, de renovação. Se você deixar no automático, ela murcha, esfria, vira mais uma coisa na sua rotina repetitiva. Cultive algo vivo. Agora vou te dar uma dica que parece estranha, mas funciona. Cultiva algo vivo. Não estou falando de jiboia, zamioculca ou lírio da paz.
Todo mundo tem essas plantas porque são fáceis, não morrem com nada. Mas justamente por isso, elas não te ensinam nada. Cultiva uma pitangueira no vaso. Ela dá trabalho, precisa de sol certo, de água na medida, de poda. Mas quando começar a dar fruta, você vai sentir uma satisfação diferente. Ou uma amoreira. Tem época de fruto, você precisa aprender o ciclo dela, cuidar direitinho. E que delícia quando vem aquelas amoras docinhas. Ou então, um pé de pimenta, dedo de moça. Parece simples, mas exige atenção. Você precisa aprender quando regar, quando não regar, como pegar sol sem queimar. E quando você colher aquelas pimentas vermelhas brilhantes que você mesmo cuidou do zero, vai sentir um orgulho bobo, mas gostoso. Sabe por que isso ajuda? Porque te tira do piloto automático. Você precisa prestar atenção todos os dias, perceber as mudanças, ajustar os cuidados. A planta te ensina paciência, te ensina observação, te conecta com algo vivo que depende de você. E toda vez que você vê ela crescendo, florescendo, dando frutos, você lembra que coisas boas levam tempo, mas valem a pena. Pode ser até uma romanceira anã se você tiver um espaço um pouco maior. Ou uma cerejeira do Rio Grande, que é brasileira e linda quando florida. O importante é escolher algo que te desafie um pouquinho, que te faça aprender, que te conecte com a natureza e com o tempo real das coisas. Reconecte com o tempo real. A gente vive num mundo que acelerou demais. Tudo é instantâneo. A informação, a comida, a comunicação, o entretenimento. A gente perdeu a noção do tempo real das coisas. Por isso que tudo parece rápido demais. Por isso que os anos voam. Quando você cultiva uma planta, quando você aprende um instrumento, quando você cozinha uma receita complicada do zero, você está se reconectando com o tempo real. Você aprende que algumas coisas não podem ser aceleradas. Uma pitanga não vai amadurecer mais rápido só porque você tem pressa. Isso é libertador, porque você para de viver sempre correndo, sempre atrasado, sempre ansioso. Você começa a respeitar o tempo das coisas, inclusive o seu próprio tempo. Você entende que está tudo bem não ser produtivo o tempo todo, que está tudo bem desacelerar, que está tudo bem só existir às vezes. Então vamos recapitular. Sua vida está uma repetição, porque você entrou no piloto automático. Você acorda, trabalha, volta, dorme e recomeça tudo de novo. Os dias viram semanas, as semanas viram meses, os meses viram anos. E quando você percebe, não lembra direito de nada porque nada de novo aconteceu. Mas você pode mudar isso. Não precisa largar tudo e mudar de vida radicalmente. Precisa começar a fazer pequenas mudanças que tirem você do automático. Muda suas rotas, cria experiências novas, aprende coisas diferentes, cultiva algo vivo, investe nas suas relações, sai do celular e volta para o mundo real. A vida não precisa ser uma repetição sem graça. Ela pode ter cor, pode ter sabor, pode ter memórias que ficam. Mas só se você fizer diferente. Porque se você continuar fazendo tudo igual, vai continuar tendo os mesmos resultados. E daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai ver só um grande borrão, uma repetição infinita de dias iguais. A escolha é sua. Você pode continuar na roda gigante ou pode descer dela e começar a caminhar no seu próprio ritmo, criando seu próprio caminho, vivendo sua vida de verdade ao invés de só passar por ela. E você, como é sua rotina? Sente que está vivendo no piloto automático ou já conseguiu quebrar esse ciclo? Conta aqui nos comentários. Qual foi a última coisa diferente que você fez que tirou você da mesmice? Ou então me diz, o que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem? Vamos trocar ideia aqui, porque às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho para começar a mudar. Deixa aqui embaixo, quero ler cada um.